Glória a Deus. E como é bom estarmos juntos, é noite de Santa Ceia, e a palavra de manhã foi tão forte aos nossos corações, que ainda vou ficar no livro de Gênesis, junto com a nossa pastora, para que o Senhor ele possa estar ministrando, continuar ministrando aos nossos corações. E eu quero falar um pouco nessa noite, ainda sobre a vida do nosso irmão José. E eu quero falar um ponto na vida de José, que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 50. No último capítulo aí de Gênesis. Capítulo 50, verso 15. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus é bom. Deus quer continuar falando conosco nessa noite. Todos acharam? Gênesis capítulo 50, verso 15. A seguir. Diz assim: vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos teus servos, do servo de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não tem mais. Porventura, estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Olha que coisa tremenda, irmãos. Para fazer como se vê este dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é poderosa e apta para dividir juntas, medulas, e apta para discernir as intenções dos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Não o que queremos ouvir, mas fala segundo o que precisamos ouvir para sairmos daqui edificados. No nome de Jesus, tomem seus assentos, dando glória a Deus. Aleluia. Amados, tivemos uma manhã poderosa de uma palavra que o Senhor trouxe vida aos nossos corações. E eu quero continuar dando seguimento à mensagem que nós ouvimos nesta manhã aqui, com o seguinte tema. O poder do perdão. O poder do perdão. Percebamos em toda a trajetória da vida de José, que é o autor e o autor principal deste texto. Quando falamos de uma história,
foi bem narrada aqui pela pastora de manhã. E sabemos que Deus ele tem um propósito na vida daqueles que Ele escolhe. Mas perceba, em toda a trajetória bíblica, aos que o Senhor escolheu, Ele chamou, Ele predestinou e Ele enviou. Mas perceba que Deus, Ele revela que existe um propósito, mas Ele nunca vai dar o croquis da trajetória do projeto. Porque se Deus revelasse para nós o propósito que Ele tem conosco, juntamente com o processo, eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui. Porque toda a trajetória e todo o propósito de Deus para as nossas vidas, ele foge daquilo que é o racional. Deus, ele nunca, não há problema algum, não há pecado algum em você traçar metas, em você projetar, em você escrever, em você se preparar para um sermão. É o hábito que temos, né? Escrever alguma coisa, traçarmos uma linha daquilo que queremos traçar na mensagem. Mas sempre que eu preparo um sermão para ministrar, eu digo, Senhor, que esse esqueleto, esse esboço não me prenda aquilo que o Senhor quer falar ao coração da sua igreja. E sempre eu entendo que antes de Deus falar ao coração da igreja, Deus ele precisa falar ao meu coração. Porque não existe mensagem de Deus para a vida da igreja sem antes essa mensagem atingir o coração daquele que vai levar a mensagem. E precisamos entender que o centro, o cerne da mensagem bíblica, ela pertence ao Senhor. Então perceba que Deus, ele chama José, como nós ouvimos aqui pela manhã. Mas o mais poderoso de toda a trajetória de José e de todo o sucesso, como a pastora bem falou aqui pela manhã, não é quando ele senta no trono do Egito e se torna a segunda pessoa depois do faraó em todo o Egito. Perceba que José ele recebe uma autoridade, ele recebe um legado pelo próprio faraó de dizer, olha, abaixo de mim ninguém mais terá tamanha autoridade quanto você, José. Mas não é este ponto da vida de José que eu quero me ater nesta noite. Eu quero me ater ao ponto da vida de José, de que o perdão, ele tem poder de mudar a história da vida do homem. Precisamos entender este ponto do que é o perdão. E perdoar nada mais é do que você deixar o ofensor ir embora. Quando você prende a ofensa, você prende o ofensor com você. E José, ele nos dá um grande ensinamento disso, de que ele aprendeu com o Senhor o que era o perdão. E na trajetória da sua vida, ele começa tendo que liberar o perdão pelos seus irmãos, porque ele foi muito ferido, ele foi muito ofendido na casa do seu pai. Ele foi muito magoado, porque, irmãos, quando alguém que não te conhece te diz liberdades, te ofende, te caluniia, te dizem coisas que verdadeiramente são horrendas, ela não fere tanto quanto alguém que está do seu lado, quanto alguém que você ama, quanto alguém que você tem um carinho, que você tem uma estima. Então perceba de que na trajetória de José, ele vai precisar lidar muito bem com o perdão. Porque se ele não entendesse o princípio do perdão, ele não chegaria onde ele chegou. E aqui vai a primeira senha de Deus para o teu coração nessa noite. Se você não aprender a perdoar, você não será perdoado e não chegará ao propósito que Deus tem para a sua vida. Jesus é o nosso maior exemplo de ensino do perdão.
quando ele vai fazer a oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque a falta do perdão leva o homem a cair em tentações. E José, ele não caiu na casa de Potifar, porque ele aprendeu a perdoar lá na casa do seu pai. Ele aprendeu o real sentido do perdão. Irmãos, e eu não estou falando aqui de você ter amnésia. Porque perdoar não é como alguém diz aí, quem perdoa esquece. Não, o perdoar é você liberar, mas aquela ofensa não trazer mais dor ao teu coração. É aquela dor não te engessar mais. É você lembrar da ofensa como se aquela ofensa nunca houvesse existido. É fácil? Não. Mas é possível. E como é que nós conseguimos fazer isso? Apenas nos submetendo e nos sujeitando à palavra de Deus. Nos sujeitando ao senhorio de Cristo. E nós precisamos entender isto. Você precisa ter uma história restaurada pelo perdão, pelo princípio do perdão. Deus, ele faz uma aliança com o patriarca Abraão. Ele lhes prometeu uma descendência numerosa. Mas Abraão também teve que lidar com o aprendizado do perdão. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram. Não houve um homem sequer que não houvesse cometido o pecado. E Paulo vai escrever isso aos Romanos: e todos pecaram e estavam afastados da glória de Deus. Todos agora estão se vendo seu direito à graça, ao favor de Deus. Mas só existe uma maneira e um jeito de nós experimentar esta graça e este favor de Deus. É quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso e aprender com o Senhor que não existe perdão para as nossas vidas se nós não aprendermos a perdoarmos. Mas sabe o que é que mais me chama a atenção nesse texto que nós lemos? Não é o fato de José estar preso às ofensas que fizeram a ele, mas é os seus irmãos estarem presos à ofensa que fizeram a José. Perceba que José, ele está reinando em vida. José, ele está vivendo o propósito para o qual Deus o chamou. José não está preso às amarras que ficaram para trás na casa do seu pai. José, ele não está se atendo em um lugar de vitimismo, dizendo: eu fui lançado no calabouço, depois vou à prisão. Não, você vai perceber o José que está dizendo: eu não estou nem aí para aqueles que me ofenderam e para as suas ofensas, mas eu estou aí para o que Deus tem preparado, reservado para a minha vida. Aleluia, aleluia. Há um poder restaurador no perdão. Existem pessoas aqui nessa noite que precisam liberar o perdão. Perceba que depois de terem visto todo o favor de Deus, porque os irmãos de José estão vivendo agora, depois de um momento caótico, estão vivendo em ruína, em seca, em fome. Deus levanta José, o seu irmão está lá para ser aquele que vai ser o provedor da parte de Deus para a vida deles. Mas eles estão presos à ofensa que fizeram.
Enquanto o pai está vivo, eles estão ali certos de que nada vai acontecer a eles. Eles têm uma segurança. Eles estão ali certos de que agora tudo vai estar bem enquanto o papai está ali. Vamos ficar tranquilos porque o nosso pai está conosco. E perceba, uma visão que eu tive do texto, quando a gente percebe também, José é uma das visões, quando ele manda buscar a Benjamim em casa. Sabe qual é a preocupação de José? É ver o coração dos seus irmãos como estão, até mesmo porque Benjamim agora é o filho caçula que está na casa do pai e que é da mesma mãe de José. Benjamim está lá, e agora o que verdadeiramente José quer saber é o que eles fizeram com Benjamim. E ele diz, vai lá, traz o teu irmão mais novo, vocês vão ficar retidos, alguém vai ter que ir lá. Porque de fato José quer ver como está o coração dos seus irmãos. E percebe, irmãos, nesse texto a gente percebe que nós lemos, que o coração dos seus irmãos, mesmo depois de todo o favor e graça de Deus, eles ainda estão amarrados nas ofensas que fizeram a José. Era José que tinha tudo para continuar amarrado naquelas ofensas. Era José que verdadeiramente deveria estar ali naquele lugar de ser vingativo, de ser alguém que, epa, é agora. Acredite, irmãos, uma certa feita eu parei e estava meditando às vezes acerca de alguns hinos. Quando alguém diz, quem me viu, passar na prova não me ajudou, quando vê na bênção vão se arrepender. Ei, o nosso Deus não é vingativo. Vamos parar com essa história de que Deus vai nos colocar no lugar da bênção para nós pisarmos o outro, ou para mostrarmos para o outro que Deus é conosco. Aleluia! Ei, quando Deus te colocar no lugar da bênção, é sim para você abençoar o seu ofensor. Sabe por quê? Enquanto você estiver com esta mentalidade raquítica de que Deus vai te colocar na bênção para você pisar o seu irmão, ei, você nunca vai chegar no lugar da bênção. Aleluia! Aleluia! E aí, que Deus me coloca na bênção, você vai se arrepender. Vai não, irmãos. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem. E elas não nos acrescentam dores. E sabe o que é essas bênçãos me enriquecer e não acrescentar dores? É quando eu entendo que esta bênção, esta riqueza não é só para mim. José agora entende que ele está ali no palácio, no reinado de Faraó, para agora suprir os seus irmãos, para suprir não só os seus irmãos, mas a sua descendência, porque lá em Canaã está a sua descendência. Precisamos olhar para o favor de Deus como uma ação sobrenatural do Espírito sobre nós, para nos capacitar, para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Todas as famílias da terra serão benditas em Abraão, sem exceção, todas. Até aquelas famílias disfuncionais têm experimentado desta bênção. Você entende isso? Eles não vão viver a plenitude da bênção, mas eles em Abraão recebem porção. Eles vão precisar se voltar para Deus. Eles vão precisar reconhecer os seus caminhos maus. Porque toda Canaã foi abençoada, irmãos. Você vai ver aqui que José, ele se levanta como um remidor.
José está ali como o tipo de Cristo. Cristo, ele veio não só para os seus descendentes, ele veio para morrer por todos nós. Todos. Isso é claro quando diz todos pecaram. Então em todos havia o quê? A imperfeição. Em todos haviam a mácula do pecado. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, está escrito, quando nós éramos ainda certinhos. Foi assim? Quando nós estávamos já na igreja, servindo a Ele. Já quando a gente cometia tudo que era bonito, tudo que era amável, tudo que era reto, era assim? Não, quando nós éramos ainda maus, pecadores, quando a nossa natureza adâmica ainda predominava, quando a nossa natureza adâmica ainda era má, era perversa, Deus, Ele nos amou com este amor, irmão, e nos perdoou. E a falta do perdão tem levado as pessoas a viverem aprisionadas no medo. Os irmãos de José, por não liberarem o perdão para o mal que fizeram aos seus irmãos, ou para não receberem o perdão, eles estavam vivendo aprisionados no medo. Aí já tem um hino de Fernandinho que diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ei, os filhos de Deus têm lugar de excelência na casa do Pai. Você não pode ser mais escravo do medo. Você não pode mais viver segundo as ordenanças deste mundo. Estamos vivendo dias caóticos, dias maus, é verdade. Mas nós precisamos entender que nós temos uma palavra que nos garante vitória. Nós precisamos viver que nós não vamos viver segundo o curso do que o mundo aí está narrando. Nós iremos viver conforme a palavra de Deus diz que viveríamos. Ontem eu fui sepultar um tio. Eu estava a refletir diante daquele caixão. Porque Salomão, ele vai falar bem sobre isso. Quando você está à frente de um caixão, é melhor você estar na casa do luto do que na casa da festa. Quando Salomão diz isso, é alguém que tem experiência do que está dizendo. Que nos momentos dos banquetes, das farras, os homens são inconsequentes. Os homens não medem a consequência dos seus atos. Porque às vezes estão embriagados, às vezes estão drogados, às vezes estão tão em êxtase do prazer efêmero, passageiro, que não consegue medir e pensar nas consequências que podem vir daqueles atos. E esse tio foi um dos tios, e meu irmão Charles chegou a falar isso lá. Foi quem o conduziu, e depois, do processo de conhecer a Cristo através de minha mãe, esse tio era um tio que já era cristão, já tinha uns 60 anos aí de cristão, mas eu estava refletindo de uma fala que uma vez meu irmão, ainda há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, não muito distante, ele conversando, e ele dizia que ele não era batizado, com quase 60 anos de crente. E uma vez meu irmão perguntou a ele: meu tio, como é isso? O senhor com a vida na igreja, praticamente cresceu dentro da igreja, nunca se batizou, como é isso? Explique isso aí. Não, eu não me batizei ainda porque eu não estou preparado, eu não estou pronto. E eu disse: meu Deus. Ele, até então, essa fala dele, alguns anos atrás, que eu creio que depois disso, meu irmão conseguiu dar uma chacoalhada nele e dizer: meu tio, se de fato o senhor entende que com 50 e poucos anos de crente, o senhor não está pronto ainda para se batizar, se Jesus voltar, o senhor fica. O senhor não sobe. Se o senhor morrer do jeito que o senhor está, o senhor vai para o inferno. Porque o inferno é real, irmãos.
Ei, o pecado só leva o homem para distante de Deus. Meu tio estava até então, essa fala, alguns anos atrás, eu acredito que ele estava preso e amarrado a algumas cadeias. E quantas pessoas vivem como os irmãos de José, arrastam anos de sua vida, sabe, com consequências de pecados, porque não decidiram por Cristo, porque não decidiram por sua vida em olhar para a cruz de Cristo e dizer: eu me arrependo, Senhor. Nessa noite, abra o seu coração para ser liberto dessas algemas. Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que eles fizemos. Eles afirmam: agora pronto, agora estamos fritos, porque José vai nos retribuir todo o mal que fizemos a ele. Olha, irmãos, perceba que coisa terrível. As pessoas decidem acreditar mais na mentira de Satanás do que nas verdades de Deus. Eles estão tão certos de que agora eles vão ser penalizados, de que eles vão pagar pelo erro que cometeram. Preferiram acreditar nisto do que acreditar de que a declaração que José fez ainda lá no palácio não era suficiente para transbordar sobre a vida deles o amor de Deus. Ei, decida nessa noite por Cristo. Não deixe que as mentiras de Satanás te aprisione neste mal, nessas raízes de amargura. Quantas pessoas vivendo amargurada, porque ainda não decidiram escolher o perdão de Deus para as suas vidas. E aí vimos hoje o surto do que está aí de síndromes de pânico, de depressão. Sabemos que existe e é necessário acompanhamento, sim, para algumas pessoas, irmãos. Ei, mas não existe acompanhamento mais poderoso do que a palavra. A ciência, ela prova isso, que os males que aí estão são provocados pela falta de liberar perdão. Os males que existem hoje no mundo e aprisionam as pessoas estão ocasionados porque as pessoas decidiram viver nas suas mazelas, imergidos nela. Ao invés de dizer: Senhor, eis aqui o meu coração, faz como tu queres, o meu coração é teu, Senhor. Ah, irmãos, a lei da física é poderosa, porque até mesmo a ciência física e todo o conhecimento, ele é baseado na palavra de Deus. E a lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Ei, se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo, ei, o pecado, o medo, a morte, as misérias deste mundo não poderão ocupar o teu coração. Enche o teu coração da palavra. Enche o teu coração do amor de Deus, porque foi esta a proposta que Cristo, Ele nos deixou, de que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda vai dizer mais: e Ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele.
Ei, Jesus veio para que nós fôssemos salvos por Ele. E aí vocês vão entender o versículo 16 vai dizer: portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, verso 17, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos. Ei, não é essa mensagem chegando até José que muda as motivações do coração de José. A mensagem que mudou o coração de José foi a mensagem que veio do coração de Deus. Porque José entendeu que foi Deus quem o colocou naquele lugar. E perceba o que é que José vai responder. E depois que eles também chegam se prostrando diante de José, pedindo clemência. E José, no versículo 19, vai dizer: não temais, porventura, estou eu no lugar de Deus? Estou eu no lugar de Deus? Olha que coisa tremenda, irmãos. Quem conhece o Deus que serve, não se antecipa na frente do Deus que serve. Ele anda nos passos de Deus. Ele anda na direção de Deus. Ele anda nas ordens do Senhor. Ele anda nas diretrizes do Senhor. Ei, a palavra de Deus, ela é o nosso tutor. A palavra de Deus é o nosso guia. É a palavra de Deus que nos direciona. É a palavra de Deus que nos sustém de pé. É a palavra de Deus. Então José vai dizer: não temam. Vocês acham que porventura eu estou no lugar de Deus? Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Vocês me fizeram mal de verdade, muito. Perceba que na fala de José, ele reconhece que os seus irmãos fizeram muito mal a ele. Irmãos, mas a Bíblia vai dizer que tudo é puro aos que são puros. Que tudo é amável para os que é amável. E mesmo quando há mal, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porque Deus te ensinará a tirar proveito de tudo que você passar nesta vida. Perceba, ele vai dizer: não, vocês me fizeram mal sim, mas se vocês me fizeram mal, foi porque Deus permitiu que assim fosse. Não importa como foi que você chegou aqui nessa noite, não importa o mal que lhe fizeram, ei, entenda que Deus, Ele está no controle da sua vida. Deus, Ele não perde o controle de nada. Deus conhece os teus passos, Deus conhece os teus caminhos. E Deus, na sua essência, na sua natureza, Ele sempre terá para você um caminho de perdão e de paz. Aceite o favor e a graça de Deus sobre a sua vida. Libere perdão para aqueles que te ofenderam. Libere perdão para aqueles que te feriram, que te pisaram. E muito mais para aqueles que são próximos. Porque para quem é de longe, você vai conseguir orar e na mesma da hora até esquecer daquele mal. Mas quando é alguém que está perto, quando é um filho, quando é um pai, quando é uma mãe, quando é um irmão, quando é um esposo, uma esposa, o diabo ele vai tentar te aprisionar. Muitas das vezes uma palavra que é liberada. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: decida perdoar.
Nunca espere do ofensor o reconhecimento do pedido de perdão, que nem sempre vai acontecer. Às vezes até acontece de uma forma tão assim que você olha e diz: será que esse perdão é do coração mesmo? Será que este perdão é de verdade? Ei, decida você liberar o perdão antes mesmo do pedido de perdão chegar até você. E eu lhe asseguro, irmãos, eu lhe asseguro que você viverá o extraordinário de Deus para a sua vida. Você vai viver algo que você nunca viveu. E aí quando você estiver no lugar do perdão de Deus, você vai estar apto, você vai estar pronto a ser resposta de Deus para a vida de outras pessoas. Porque ninguém que esteja ferido, doente, pode curar a outros. Se José não tivesse sido curado nas suas emoções, ele jamais seria capaz de perdoar os seus irmãos. Ele precisava primeiramente abrir o coração e deixar que o Senhor o perdoasse. E quando ele entendeu de que o Senhor era o seu ajudador, que o Senhor era aquele que estava permitindo ele chegar naquele lugar, aí agora José, ele vai se colocar no lugar que Deus estabeleceu para a vida dele. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Nessa noite não é diferente. Existe uma unção e uma graça de perdão de Deus para as nossas vidas. O quanto que nós muitas das vezes, se fôssemos olhar as nossas mazelas, teríamos a capacidade de estarmos aqui diante do Senhor. De primeiro, as pessoas, quando você, geralmente meu caso, que fui criado na igreja, e alguém olhava e diz: poxa, você é criado na igreja, então você olhava como se fosse uma pessoa perfeita. Eu digo: longe de mim, sou tão pecador quanto você, ou talvez até um pecador mais pesado, porque eu conheço ao Senhor. E quando eu falho, conhecendo ao Senhor, a consequência ela é mais pesada. Mas o perdão de Deus, ele não está preso e condicional ao tamanho do meu e do seu pecado. O perdão de Deus para a minha e a sua vida está condicionado o quanto nós estamos dispostos a receber o perdão de Deus. E foi isso que José, ele fez com que os seus irmãos entendessem, de que Deus estava dando a eles ali agora, ainda depois da morte de seu pai, a entender de que o perdão, de que a graça, o favor de Deus para a vida deles não estava assegurado por conta do seu pai terreno, mas por conta do seu pai celestial. O favor e a graça de Deus para a minha e para a sua vida está condicionado o quanto nós estamos dispostos a liberar o perdão, porque na proporção que você libera, você é perdoado. Quando você libera, você é perdoado. Então que nessa noite, independente de como você chegou aqui, é noite de Santa Ceia, agarre esta oportunidade de estar mais uma vez à mesa do Senhor, porque a ordem é fazer isto em memória de mim. E eu fico preocupado quando alguém diz: eu não vou cear porque eu estou indigno, eu não posso cear porque eu não estou pronto essa noite, ou aquela manhã, ou aquele dia. Porque se alguém entende que não está pronto a ceiar, tendo todos os pré-requisitos para ceiar, está dizendo para o Senhor que se o Senhor voltar naquele momento, ele não está pronto, apto para subir. E aí a proposta do Senhor é, como está escrito em 1 Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Depois de examinar-se, não pegue aquilo que poderia ser uma sentença de condenação e guarde no seu coração. Pegue, depois desse examinar, esta sentença e diga: Senhor, eu coloco diante da tua cruz o meu coração. Eu te peço perdão. Ou eu libero o perdão para quem eu preciso liberar o perdão. Porque o fato de perdoar não é só o fato de você liberar o perdão, não.
é de você entender que você primeiramente foi perdoado pelo Senhor. Deus primeiramente nos perdoou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz. A ponto de estar ali na cruz e olhar o pé da cruz e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que nessa noite o Senhor nos ajude, que o Senhor coloque em nossos corações essa consciência de que Cristo, Ele já nos perdoou. Ei, você não precisa mais carregar este fardo. Eu quero concluir dizendo: você não precisa carregar mais este fardo. Não seja você um peregrino. Ei, nessa noite seja você aquele a quem o Senhor tanto amou, que entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer ao seu tempo, no seu lugar, no meu lugar. Se coloque de pé. Eu gostaria de fazer uma oração por você antes de passar para a pastora. E se houver algo nessa noite que ainda te prende, se você precisa liberar o perdão, se você entrou aqui nessa noite com algo que te machucou e que ainda está te ferindo, que ainda está, te colocando no lugar da dúvida, porque os irmãos de José ainda estavam no lugar da dúvida, ainda estavam vivendo, com a certeza de que eles seriam penalizados pelo mal que havia cometido a José. Mas o Senhor nesta noite, Ele quer que você entenda de que Ele já lavou os teus pecados, e ainda que eles sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã, se tornarão mais alvo que a neve. Se você precisa, eu vou orar rapidamente, mas sai do seu lugar, vem aqui ao altar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que precisa liberar alguém que tem te amarrado, que você tem trazido há anos na sua vida como um fardo e tem impedido o teu caminhar, de você viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Sai do seu lugar rapidamente, eu quero orar por você. Eu quero declarar, você que foi ferido, você que foi traído, você que foi deixado, você que foi abusado de alguma forma, ei, nessa noite, o Senhor, Ele libera sobre a sua vida o seu perdão. Feche seus olhos, apenas feche os olhos agora. Se desligue com quem está aqui na frente. Bendito Deus, Pai que está nos céus, eu te entrego, Pai, a vida dessas tuas servas que aqui estão. Eu não sei, Pai, quais são, Senhor, ó Deus, o fardo que elas precisam deixar nesta noite. Ó Deus, as acusações de Satanás, porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é aquele que é o acusador de dia e de noite, mas louvado seja o Senhor, porque nós somos lavados e remidos pelo teu sangue, porque a tua morte ali na cruz, Pai, nos redimiu de toda culpa, de todo pecado. Pai, eu te apresento as tuas filhas nesta hora, que a tua graça, Senhor, as encoraje nesta noite, para que elas possam voltar deste altar, Senhor, totalmente libertas, livres, Pai, de toda acusação, Pai, de toda consciência, de consequência de pecado, que parece que nunca tem perdão. Pai, no nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, a tua graça, o teu favor, a tua boa mão, Senhor, sobre essas vidas, em o nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Deus em Cristo nos abençoe. Pastor Ané. Glória a teu nome, Jesus. Eu amo a palavra de Deus, porque eu ali conectadinha com o Senhor, Deus me deu uma mensagem que eu quero dizer para vocês rapidinho, porque às vezes a gente não usufrui tudo que Deus preparou para nós, porque a gente mesmo não se perdoa. José chamou os irmãos e disse: não tenham medo,
Não tenho medo, não foi vocês que fizeram nada disso comigo. Foi Deus que fez por causa de vocês. Aí diz assim, ó, olha tudo que eu tenho. Olha o poder que eu detenho. Olha que tudo aqui do Egito está sobre o meu domínio. Eu posso tudo, tenho coisas grandes para você viver. Venham, vou botar vocês em goze. Vou botar, tem um lugar aonde eu vou cuidar de vocês. Ainda diz assim, ó, vai ter fome na terra ainda durante 5 anos. Mas para vocês não vai faltar nada. Diga para seu irmão, para você não vai faltar nada. Porque Gozen tem tudo. Em Gozen tem tudo. O Gozen vai produzir, vai frutificar e vocês vão viver o melhor desta terra. Está no Egito, mas vai ter vida boa. Tem fome lá fora, mas em Gozen vocês vão estar guardados. Diz assim, olha para mim, Benjamim. É dos meus lábios que está saindo isso. Pega eles todos, beija e abraça. E diz, aleluia, glória, não foi vocês que fizeram nada. Mas eles vivendo negócio, usufruindo de tudo. Quando o pai morre, a confiança dele estava no pai. Não estava em Deus. Aí é um sinal, como foi pregado aqui, que eles não conheciam ainda a Deus. E você ainda está sofrendo assim, porque não conhece o teu pai. Porque quando você conhece o teu pai, a sua confiança não passa. Não é seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho. Não é o vizinho, não é o pastor, não. Eles não compreenderam ainda o perdão. Mas eu feri, eu traí, eu matei, eu roubei. E Deus falou hoje aqui através do filho dele, se perdoe para usufruir de tudo que Gozen tem para você. Você pode levantar a tua mão e declarar, não importa o que vai acontecer no mundo, eu estou em Gozen. E em Gozen não falta. Você sente isso? Que você não está vivendo ainda o melhor desta terra? Porque você olha para você dizendo, não mereço. Ai, não vou agora isso não. Porque o negócio está gostoso aqui. Você ainda não entendeu o que Deus preparou para você. Deus tem uma casa melhor para você. Deus tem saúde para você. Mas muitas vezes a gente diz, não acredito não. Já fiz coisa errada demais. E o Senhor está dizendo, dos teus pecados eu não me lembro mais. Diga para o seu irmão, os teus pecados Ele jogou no mar, na profundidade do mar. Ele não se lembra mais. E está dizendo para alguém aqui nessa noite, está na hora de se perdoar. Eu creio, José disse, mas rapaz, de novo com essa história, rapaz. Abracei, já beijei, o que é que você quer mais? Aí José representa o próprio Cristo, dizendo, eu não já dei provas. E Deus está falando aqui, eu te amei tanto, eu já não dei prova. Onde você está hoje? De onde eu te tirei? Você ainda tem dúvida que eu te amo? E eu sinto no meu espírito que tem endereço certo aqui nessa noite. Não é por merecimento. Diga para o seu irmão, é pela graça. Meu Deus. Não é por merecimento. Você
precisa entender que Deus tem gozo para você. Pare de se achar que na sua vida nada vai dar certo. Para de se culpar. Comece a abrir a mente. Deus tem gozo para mim. Abra a tua mão, abra, que eu estou sentindo, aleluia, unção profética aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma unção profética, porque veja bem, ai. Então eu quero ver, Pai. Não é assim, é pela fé. Esse jovem estava aqui pregando. E eu dizendo, meu Deus, eu estou vendo ele em outro ambiente. Eu estou vendo ele em Gozen. Eu estou vendo ele vivendo algo que Deus preparou para ele, que ele ainda não está conseguindo enxergar. Tá? Porque é o que eu preguei aqui de manhã. Tem raízes. Fica tranquilo aí, porque a unção profética está aqui. Eu não posso engolir o que Deus está me mostrando. Só que ele não está conseguindo viver. Porque tem raízes aí. E essas raízes é preciso ser arrancadas. Para ele entender, Abastura Manai, que tudo que aconteceu foi Deus. Porque papai, ele quer nos dar o melhor. Mas a raiz que está aí dentro está deformando o vaso. Ai, que ele basto. E quando o vaso é deformado, papai leva para quebrar. Vai quebrar, vai quebrar. Para depois molhar. E de novo passar na peneira. Mas depois da peneira ainda tem o fio. Ainda tem o fio. E papai está dizendo, tá, Ramadalabai, tem coisas que você não está entendendo. Mas é papai dizendo, estou te tirando do lugar de zona de conforto, para te levar, aleluia. Porque o que eu tenho para você... E ele disse assim, me leva para o gabinete. Eu cheguei para ele e disse, meu filho, gabinete urgente, porque eu preciso que você desperte e arranque e ajude ele sair deste lugar de dor. Se levante, se ajoelhou. Quando se levantar, se levante entendendo, eu vou para Gozen. Eu vou usufruir de tudo que Gozen tem para mim. Eu vou para Gozen. Eu tenho, aleluia, a certeza que Deus é na minha vida. Oh, Dalabás, estequelá. Mas para viver em Gozen, tem que esquecer tudo. Na calasto. E quem está aqui, dá glória a Deus. Aleluia! Para usufruir de Gozen, tem que se perdoar, tem que se permitir, tem que entender. É um novo tempo, diga para o seu irmão, é um novo tempo chegando para nós. Amém, meu filho? Glória a Deus. 1 Coríntios, a atmosfera, o ambiente está de poder. Eu estou sentindo o Senhor falando aqui. Eita, meu Deus, eu não vou engolir. Eu quero ir, mas papai está dizendo. Minha filha, olhe para mim. Deus tem algo para colocar nas tuas mãos. É você. Deus está abolindo com as suas estruturas. E quando ele bole, tem coisas que a gente não vai entender. Oh, você estava aqui pela manhã, então o papai falou com você. Está chegando a hora, aleluia. O céu está dizendo, está acomodada. Está acomodada, aleluia. Mas o Senhor está dizendo, descansa e confia. Deixa tudo na minha mão. E está na hora de verdadeiramente deitar e dormir.
e confiar, porque papai está cuidando de tudo. Quem está aqui, dá glória a Deus. Aleluia. Minha filha, vem aqui na frente rapidinho, você de branco. Eu estou dizendo, glória a Deus. Você é desse ministério, não é? Você já tem sido acompanhada por algum pastor? Mas precisa, porque eu te vejo amarrada. É como se tivesse algo te prendendo. E Deus está dizendo, diga para ela que é chegada a hora de mudança. Mas enquanto não entende, você estava aqui de manhã? A gente não consegue avançar para viver o propósito se tiver ferida ainda. Então tem que botar para fora o que eu preguei hoje aqui, que José, mesmo prosperando, ele tinha feridas com aqueles que feriram, porque quem feriu não foi de longe, foi de perto. E perdoar quem nos feriu, que é de perto, dói mais. E o Senhor está dizendo assim, calama, nunca conversou comigo já, mas o que papai está falando não é verdade, papai não mente. Que perdoar quem é de perto é mais difícil, mas é necessário. Deus falou aqui de perdão. E sabe o que é? Que existe um banquete te esperando. E o Senhor diz assim para você, deixa a decepção para trás. Tem que andar. Tem que prosseguir. Porque se José tivesse no Egito sofrendo pelo que tinha acontecido, ele não tinha prosperado. Aleluia. Mas quando ele chegou na cadeira de governador, papai do céu disse, não é só isso que eu tenho para você, não. Ser só governador do Egito, não. O que eu tenho para você, o que eu te dei, é para seus irmãos. Você crê, abre a tua mão, que vai chegar providência dos céus para aqueles que te feriram, dizer, ela tem, olha o que Deus fez na vida dela, aleluia. Mas José não disse, viu, como o pastor falou aqui, José abraçou e beijou, porque naquele abraço, naquele beijo, José estava sendo sarado, aleluia. E Deus tem coisas grandes para você, mas é necessário você praticar tudo que você ouviu aqui. Glória a Deus. Amém, minha filha? Dá um abraço nela, pastora Tânia. E cuida dela de perto. Diga para seu irmão, vamos cear. Aleluia. Vamos sentar na mesa com o papai do céu, com Cristo. 1 Coríntios 11, 23 diz, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, na noite que foi o quê? Na noite que foi o quê? Ele não pensou nele, ele pensou em mim, como eu falei aqui, pensou em você. A dor estava lá porque ele era humano, ele sentia as mesmas dores que eu e você, mas o amor dele por nós, por mim e por você, foi muito superior do que as dores da traição. Aleluia. Diga para seu irmão, Jesus te ama. Glória a Deus. Na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, aleluia, e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de... Ele está dizendo, se lembre sempre do que eu fiz por vocês, do sacrifício que eu fiz por vocês.
Porque, aleluia, esse pecado que você cometeu, eu já paguei, aleluia, no meu corpo. É isso que ele está dizendo, fazer isso em memória de mim. E este é o momento de memória. Este é o momento de você se lembrar. Você pode dar um glória a Deus? Esse é o momento de você se lembrar que o preço desse erro ele já pagou. Amém? Apresente profeticamente que todos que pegarem aqui seja convencido pelo Espírito a se batizar nas águas. Pode orar. Estenda suas mãos para cá, igreja. Pai, profeticamente, este é seu corpo que foi moído por nós, Senhor. Nada, Pai, foi retido. Tudo foi entregue para que possamos ser participantes desta glória. Pai, não andamos mais em condenação, porque o Senhor nos libertou e verdadeiramente somos livres. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E ao comer deste corpo, Pai, nós recebemos da vida que há em Ti e gozamos da plenitude do Teu Espírito. Ao comer esse corpo, Pai, cadeias são quebradas, nossa fé é fortalecida e nós andamos no mesmo entendimento, no mesmo compasso, na mesma dimensão, assim como Cristo, assim somos nós, caminhando, Pai, em plenitude, em nome de Jesus. Graças te damos, Pai, pelo teu corpo. Aleluia. Bendito Deus, Pai que está nos céus. Te louvamos, ó Pai, porque o teu sangue foi derramado na cruz, em favor, Deus, das nossas vidas. Aqui está, ó Deus, o segundo elemento, que é o teu sangue, e ao ingerirmos este segundo elemento, que tu possas ministrar cura em nosso corpo físico, na nossa alma, nas nossas emoções, ó Deus, no nosso espírito, que o nosso espírito receba a própria vida de Deus, ó Pai, e que possamos ser, ó Deus, fortalecidos no Senhor neste momento, para estarmos prontos, ó Pai, e preparados para no dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, estejamos prontos, Pai, para dizer-nos, ó Pai, eis-me aqui. Queremos te louvar e te bendizer no nome de Jesus, pela tua morte ali na cruz. Amém, Jesus. Pai, aqui está as uvas, meu Senhor, que as pessoas vão pegar. Deus, que ao tomar essa uva, ao comer dessas uvas, ó Pai, que a alma deles possa ansiar em te conhecer, que a alma deles possa ansiar em se derramar diante do Senhor, que eles possam querer descer as águas, ó Pai, para comer dos alimentos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? O tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, minha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Na proposta. Será que um dia eu poderia Glória, glória. A proporção que forem recebendo, vão sentando em nome de Jesus. em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor, sem paus ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti, carrego o nome da família.
fadiga. Carrego o nome da fadiga. Carrego o nome da família. A tua mesa. Glória a Deus. Aleluia. Depois eu falo aqui o que o Espírito Santo me entregou agora. Vamos agir a fé, que é culto da família. Quem tem alguém da família precisando se converter? Aleluia. Quem tem um Saulo ainda dentro de casa? Hoje você vai levar uma uva dessa. E vai profeticamente dizer: coma essa uva. Porque quando comer essa uva, o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Você vai levar essa uva profeticamente para um ente querido. Amém? É profético, é para quem crê. Se você não crê, não leve. Amém? Levante o seu pão para o alto. Aleluia. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Quando ele disse: este é o meu corpo que é doado por vós, ele está dizendo: o meu corpo vai padecer, aleluia, por amor a vós, para que vocês não padeçam. Então, pela fé, levante esse pão e declare: o meu corpo é sarado, porque ele levou com ele todas as minhas dores. Aleluia, essa dor, essa enfermidade no meu corpo não me pertence. Comamos todos, aleluia, do pão. E obrigado, Pai. Obrigado, diga: Senhor, obrigado, porque eu sou sarada. Glória a Deus. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue que foi derramado por vós. Você vai trocar agora com o seu irmão e dizer: nunca esqueça, você faz parte de uma aliança poderosa. Nunca esqueça, essa aliança vai te levar a viver em gozo, aonde Deus preparou tudo. Aleluia! Essa aliança ele conquistou, aleluia, na cruz. Nessa aliança ele está dizendo: o que é meu é teu, o que eu conquistei é para você. Aleluia, está tudo pronto. Pode ter até fome lá fora, mas para você não vai faltar nada. Troque para seu irmão, seja a boca de Deus na vida dele. Deus tem gozo e preparado.